Então agora nós vamos fazer aqui um vídeo sobre os principais erros que nós cometemos no LTI Spice quando vamos realizar alguma simulação e como que você pode ficar atento para não cometê-los. Um dos primeiros erros aqui, ele é talvez mais conceitual do que alguma falta de experiência com o uso do simulador, que é saber exatamente em que, digamos, regime você está trabalhando e o que você quer obter. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com uma fonte senoidal. Então, talvez faça mais sentido eu adequar a uma simulação de tipo transiente. Por exemplo, aqui eu coloquei uma fonte senoidal e vou analisar no domínio da frequência. Então, vamos dar uma olhada no que acontece. Eu simulo aqui. Aí ele até gera a tabela aqui, né? Como eu pedi um ponto só, né? Mas ele não gera nenhum resultado, né? Ou também eu poderia mudar aqui para 1000 pontos por década, vou analisar de 1K até 1 mega. E aí eu dou um OK. Aí eu vou rodar a simulação. E aí ele vai me dar um aviso, né? Que para uma análise AC eu preciso de uma fonte AC. E aí você pode até tentar plotar aqui, ele vai te dar um resultado, né? Mas não vai ser coerente com aquilo que você espera, né? Então é sempre bom estar atento que por mais que o simulador te gere algum resultado, você tem que ter um olhar crítico para avaliar se o resultado é coerente ou não. O mesmo pode acontecer do contrário, né? Por exemplo, eu tenho uma fonte aqui que é AC, vamos dizer 1 volt de amplitude, e aí eu venho aqui e configuro uma simulação transiente, por exemplo, de 5 milli. Aí eu vou lá, vou simular, né? Ele gera um gráfico aqui, gera um valor aqui, mas é completamente incoerente, né? Não tem nenhum sentido, né? Porque estou usando uma simulação no domínio do tempo para uma fonte no domínio da frequência. Aproveitando aqui que a gente está nas simulações transientes, né? Eu vou aproveitar para falar da configuração do passe da simulação. Então, digamos aqui que eu tivesse uma fonte senoidal com 0 de offset, com amplitude de 5 volts e uma frequência de 1K. E aí eu viria aqui na minha simulação e ia simular um passo de, sei lá, 1 segundo. E aí eu ia dar um OK lá, ia simular, né? E aí eu ia ver um sinal aqui completamente indistinguível, né? Por quê? Porque eu não adequei bem o passo da minha simulação aqui. O que acontece? A minha fonte ela é com uma frequência de 1 kHz, ou seja, o período dela, o inverso da frequência, seria 1 sobre 10 menos 3, então o período dela é de 1 milissegundo. Então eu estou analisando aqui 1000 períodos da minha senoide, então fica todo amontoado o gráfico, né? O mesmo acontece se eu pego um período muito abaixo, né? Então, abaixo de 1 milissegundo, digamos que eu pegasse 1 microsegundo de tempo de simulação, né? Aí eu ia rodar aqui, e aí eu não veria a minha... Quer dizer, isso aqui é correto, é um pedaço da minha senoide, né? De 0 a 1 micro, mas isso aqui me dá a falsa sensação que a minha saída aqui, ela tem um comportamento meio constante aqui, né? Meio de uma reta. Mas não é verdade, é porque eu cometi um erro do funcionamento do simulador. Eu adequei mal o passo da minha simulação. Então, uma dica bastante valiosa é você olhar para o período da sua fonte aqui. Deixa eu até apagar esse valor AC. Dar um delete aqui, ok.
eu olhar para a frequência da minha fonte, né? Por exemplo, a frequência de 1K vai me dar um período do sinal de 1 milissegundo. Então, se eu colocar um valor de 5 milha aqui de passos do tempo de parada da minha simulação, significa que eu vou ver 5 amostras do meu sinal. Então, é um bom passo, né? Um bom intervalo. E aí aqui você já vê algo mais factível, né? Que faça sentido físico. Outro erro comum é por alguma desatenção, algo do tipo, que você vai construir o seu circuito e esquece um GND, por exemplo. Aí na hora que você vai simular, ele até deixa você simular, mas dá alguns valores incoerentes. Por exemplo, aqui, eu vou configurar novamente aquela nossa simulação a senha, vou colocar um volt aqui, vou tirar a senoide, vou dar um OK. Vou configurar aquela simulação num ponto só que nós comentamos, né? Então aqui vai ser do tipo década. Vou colocar um ponto por década, vou analisar uma frequência específica de 1K e 1K. Vou dar um OK. Vou apagar essa transiente aqui. Vou simular. E aí aqui ele vai me gerar valores bem pequenos, né, de magnitude. Agora eu vou colocar o GND de novo. Vou simular. E agora a gente vê que ele dá valores mais coerentes, né, do que os que ele dava antes. Então veja bem, eu vou simular seu GND de novo. E olha, ele não dá aviso nenhum, não dá tudo zero, né? Ele dá valores reais, né? Então, se você não estiver atento, por exemplo, se você não der uma revisada no seu circuito, ver se está tudo bem conectado, ver se você não esqueceu nada, pode ser que você confie nesse valor que ele te deu aqui, mas ele não vai estar correto. Então, é sempre importante revisar o seu circuito. E aí, por último, outra questão que eu queria comentar aqui é sobre o intervalo que você vai fazer uma análise de um comando MES. Por exemplo, eu vou colocar um filtro. Deixa eu ver, acho que vou colocar um filtro passa-banda, talvez, de. Qual capacitor de 10 nano aqui? Aí, um indutor de 1 milha, vou colocar o GND aqui. Vamos configurar uma simulação transiente aqui de 10 milha para uma fonte senoidal, né? Deixa eu tirar esse valor AC. Fonte senoidal de 1K. Então, vou colocar 0, 1 volt com uma frequência de 1K. Então, lembrando aquilo que eu comentei, né? Uma frequência de 1K, 1 milha de período, então aqui eu vou ver 10 períodos da minha senoide. Aí, vamos ver. Deixa eu simular aqui. Vamos pegar a saída. Ó, veja que aqui no início da simulação, né? Quando a senoide começa em 0, né? Deixa eu plotar a entrada aqui. Vamos apagar a saída, vamos plotar a entrada. Ó, enquanto a minha saída está em 0 e está começando a subir aqui para 1, a minha saída ela está praticamente em 0 aqui. Deixa eu apagar o veinho, ó. Ela está com valores bem pequenos. Então, caso eu vá fazer uma simulação de valor máximo e valor mínimo nesse intervalo, ele vai pegar valores errados. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Vamos pegar um comando MES aqui para explicar melhor o que eu quero dizer. Lembra daqueles comandos para ver o valor máximo e o valor mínimo? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, ponto MES, aí para uma simulação transiente. Eu vou pegar o Vout máximo. Escrever tudo em maiúsculo para ficar mais fácil. Vout máximo. Ele vai ser o máximo
da tensão Vout. Ctrl C, Ctrl Shift, Ctrl V. Aqui o Vout mínimo, opa, mínimo, e aqui mínimo do Vout, e aqui, opa, sempre esqueço que é o Enter mais o Shift, né? Só o Enter ele vai entender como ok aqui. Então, Shift Enter. Aí o ponto meias, uma expansão transiente, agora vai ser do tipo o parâmetro, a variável, né? Ele vai ser o Vout max, Ctrl C, menos o Vout mínimo. E isso daqui a gente vai chamar de Vout de pico a pico, talvez, né? Vout pico a pico. Aí tem aquele, assim, de novo, Shift Enter. Então vamos lá, fechar. Aqui, ó, Shift Enter. Então vamos colocar lá ponto mens, transiente, aí Vout pico a pico, colocar mais um P para não dar conflito com esse Vout pico a pico, né? Daqui, e ele vai ser o pico a pico de Vout. Vamos ver se está tudo certo, vamos tentar simular aqui. Vamos dar um Ctrl L, ok. Ó, então, lembra que a gente colocou uma senoide, né? Que ela vai de 1 menos 1. E olha o que o comando MES retornou aqui pra gente. Ele retornou que o máximo da nossa senoide aqui é 0.01 e o mínimo é menos 0.06. Ou seja, ele está falando que o valor aqui máximo e o mínimo, que deveriam ser o mesmo, a única coisa que muda é que o sinal é trocado, ele não tá dando isso, ele está dando um valor estranho. Por quê? Aqui ele está pegando como máximo, deixa eu dar um zoom aqui nessa região. Ó, opa, essa aqui, ó. O máximo nessa região, ele não está pegando esse ponto aqui. Ele está pegando esse aqui. Então, deixa eu pegar um cursor aqui. E aí, o que acontece? Ele vai dar um erro na hora de calcular o valor do pico a pico. Então, o que é recomendável? Deixa eu dar um zoom out aqui. O recomendável é você dar uma olhada aqui para o gráfico e aí escapar dessa região aqui, seja que o capacitor está carregando, o indutor está carregando ou alguma coisa do gênero, você escapa dela. Então você vai falar, por exemplo, eu quero que a minha simulação comece em 1 milissegundo. Então você vem aqui e aí você vai adaptar. Vai colocar, por exemplo, from 1 milli até 3 milli. Que como ele é cíclico, então se você pegar análise de um período, esse máximo se repete, esse mínimo se repete. Então aqui eu vou colocar um from, vamos colocar 1 milli, e to, vamos colocar 3 milli. Aí isso para... Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. E para esse aqui também. Esse aqui não precisa, porque ele vai pegar duas. O Vout Max ele já está limitado aqui e o mínimo também está limitado. Então, ele vai fazer uma subtração de um valor limitado com outro limitado, ele vai dar um valor coerente, né? E esse daqui a gente tem que limitar. Então, vamos simular novamente. Vamos aqui dar um Ctrl L. E aí vejo que aqui ele já dá um valor mais coerente, né? Ele vai dar isso aqui seria 6 milli, vamos ver? Isso, 6 milli o valor máximo e menos 6 milli o valor mínimo, né? Então, Ctrl L.
exatamente o que ele fala aqui, né? 6 milli máximo menos 6 o mínimo. E aí 12 milli de pico a pico. Lembrando que aquele outro que... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ó, simular de novo. Ctrl L. E esse daqui não dá, né? Os mesmos menos 12, porque justamente o intervalo inferior, o menor valor, ele pega correto. Ele pega. Deixa eu tirar aqui, vamos pegar o Vout de novo. Aqui, Ctrl L. O menor valor ele pega correto, ele pega esse vale aqui. Mas o pico, ele não pega esse 6 milha aqui. Ele pega esse quase 10 milha aqui, tá vendo? E aí ele vai dar um erro na sua medida. Voltando a repetir. Não é um erro, por exemplo, digitei algo errado aqui, o simulador vai me avisar e não vai deixar eu concluir a simulação, por exemplo. Eu errei aqui, digitei duas variáveis VoutPP. Vou dar um OK, vou simular. Ele vai me avisar, ele não vai deixar eu concluir a simulação. Mas aqui não foi isso. Eu me atentei a esses detalhes, mudei tudo, mas esqueci desse detalhe aqui. Ele rodou a simulação, me deu um valor, mas me deu o valor errado. Então é muito importante que você entenda isso, que o simulador ele é uma ferramenta bastante útil, mas desde que você entenda o que tá acontecendo. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo dos principais erros no simulador e espero que tenha ajudado vocês.